Graça e paz, meus irmãos, novamente, como vocês estão? Eu já estava apreensivo ali, nervoso, e aí o Senhor pede para me mudar a mensagem hoje. Falei, Senhor, isso deve ser coisa da minha cabeça, a mensagem está pronta. Vamos fazer o seguinte, se tiver mais... Aí foi eu com Deus. Se tiver mais de 10 visitantes hoje, eu vou crer que é para mudar a mensagem. E quando eu vi mais de 10 mãos levantadas ali, eu corri lá em cima para mudar o título. E aqui estamos nós. Abra sua Bíblia em nome de Jesus, em João, capítulo 14, versículo 27. Essa palavra eu tenho tratado ela com os grupos já há algumas semanas. E aqui Jesus está falando algo de suma importância. Ele diz assim, João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Vamos mais uma vez orar? Pai, nós estamos diante da Tua eterna e excelsa palavra. E Pai, a nossa oração nessa noite é que o Teu Santo Espírito traduza essa palavra aos nossos corações. Eu coloco a minha vida, a vida de cada pessoa aqui, as pessoas que estão ouvindo via internet, pedindo, Pai, que o Teu Santo Espírito revele a doçura de Jesus, a pessoa e obra de Cristo Jesus. É nessa convicção, Pai, nessa certeza, que nós nos entregamos diante do Teu trono de graça. Amém. Deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Quem está dizendo? O que Jesus está dizendo? Que Ele vai nos dar o quê? A paz dEle. Aí Ele diz, não vou lá dou, como o mundo a dá. O mundo dá paz? Dá. Falsa, mas dá. Eu sempre digo, faça um pix de 5 milhões na minha conta, você vai ver a paz, eu vou sair pulando daqui igual um cabrito de alegria. Trocar de carro, comprar a minha moto do sonho, comprar um apartamento lá em Governador Celso Ramos, vou ficar... O mundo dá paz. Só que a paz do mundo, ela está atrelada. Ela está presa a uma coisa chamada... circunstâncias. Estou com 5 milhões na conta? Estou em paz. Estou com saúde? Estou em paz. Estou bem casado? Estou em paz. Com filho, com neto? Estou em paz. Tira qualquer uma dessas coisas. A paz. Estou namorando? Estou vendo os adolescentes aí. Estou namorando? Estou em paz. Eu costumo dizer, eu tenho dito que existe duas paz. Uma paz com P minúsculo é a paz do mundo. Uma paz com P maiúsculo é a paz de Deus que nos é dada em Cristo Jesus. Uma paz que excede, o que é exceder? Transbordar. É uma paz que excede todo entendimento. Eu costumo dizer que é a paz do Salmo 23. Que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei medo nenhum. Por quê? Tu estás comigo. Essa paz que Cristo quer nos dar, que nós vamos ver aqui, é fruto da nossa justificação. É sobre essa paz que eu quero falar com vocês hoje. A paz que excede todo entendimento. Sexta-feira passada eu fui
no hospital visitar a dona Cleide. A dona Cleide é a mãe do nosso irmão Luiz. E a dona Cleide, ela se arrumou, foi na casa de uma amiga e ela foi descer o meio-fio e deu uma escorregada, caiu, fratura exposta de punho e fêmur. O Luiz falou: minha mãe está no hospital, você vem visitar? Falei: vou. Cheguei lá, a dona Cleide. Até entrei no hospital, fiquei assustado. Ia perguntar para a atendente: que calmaria que é essa aqui no hospital? Nunca vi isso. Mas a hora que eu virei, que eu entrei no corredor, o caos. Corredor cheio de maca. Hospital superlotado. Chega lá, a dona Cleide: pastor, que alegria ver o senhor. Eu falei: igualmente, não queria ver a senhora nesse estado. Aí eu falei para ela assim, fui chegando bem pertinho dela, falei: dona Cleide, Jesus disse que no mundo nós vamos ter tribulações e aflições, mas eu tenho a impressão que Deus está dando isso para a senhora na porção dobrada. Ela com a tipóia, o braço enfaixado, você via o osso aqui, aquele sangue coalhado. O do filho do Satanás eu não vou falar não, vai ficar muito pesado. Eu acho, dona Cleide, que Deus está dando a porção dobrada para a senhora de sofrimento. Ela botou outra mão no peito e disse assim: pastor, se Ele está permitindo tudo isso na minha vida, pastor, é que Ele tem um propósito. A Bíblia não diz que tudo coopera para o bem? E o que é o meu sofrimento, pastor, comparado com o sofrimento de Jesus lá na cruz? Não é nada. A dona Cleide, ela está com 84 anos. A dona Cleide perdeu o marido dela com 38 anos de idade. Peguei as datas certas agora. O marido dela, 38 anos de idade, um infarto fulminante. Dona Cleide perdeu uma filha com 19 anos de idade. Coração também. E a dona Cleide perdeu o Luiz Gustavo, irmão do Luiz. Eu já falei dele aqui, 2,3 metros de altura, um homem dessa largura. Ele tinha um problema sério no coração. O Luiz pediu para visitá-lo, ele estava muito ressabiado com pastor, com religião. E eu fui visitá-lo, depois de um médico dizer para ele: você precisa de um transplante urgente, você está na fila, mas um homem de 2,3 metros de altura não pode pegar um coração, desculpa, Márcio, de um tampinha desse, que não vai funcionar. Tem que ser o coração do Elião. Mas o Elião malha, o Elião nada, ele corre, ele está firme demais. O Luiz, o Gustavo não conseguia sair daqui e chegar naquela porta ali sem ir parando. O médico falou: teu estado é gravíssimo, precisamos fazer aí uma gambiarra para ver se você aguenta chegar no transplante e chegar um coração. A primeira vez que o Luiz chamou: tem um pastor, não quero saber de pastor, não quero saber de nada. Quando ele foi no médico, o médico falou: você está entendendo que o seu estado é gravíssimo? Você vai entrar no centro cirúrgico e você tem 10% de chance de sair com vida. Olha a gravidade.
Quando ele ouviu isso, ele disse para o Luiz: chama o pastor. Você já viu aquela expressão, quando a água começa a bater na bunda, o peão aprende a nadar? Às vezes Deus está permitindo um sofrimento, às vezes Deus está permitindo uma tribulação, uma angústia, uma perda financeira na sua vida, sabe para quê? Para dizer: cuidado que você não é eterno, não brinque com a sua salvação. Por isso que o escritor aos Hebreus vai dizer assim: como escaparemos nós, se negligenciarmos uma tão grande salvação? Que tão grande salvação é essa? É essa que Jesus veio fazer, que não tem nada a ver com religião. Manda ele vir aqui, mas é 10 minutos, eu quero só oração. Cheguei às 2 horas na casa dele, 19 horas, a minha mulher ligando: cadê você? Dona Cleide fez um bolo, fez uma propaganda do quindão, que depois eu tive a oportunidade de comer 2 vezes, quero mais ainda. E depois de ficar a tarde toda falando do evangelho, quando eu cheguei na casa dele, eu ainda falei: a minha história com Deus começou nessa rua aqui, Gustavo. Na rua Mossoró, só que lá no 261, na Modelex, uma academia de musculação. E comecei a falar do evangelho. Ele que estava sentado, ele foi. E aí foi uma tarde conversando. Quando eu saí de lá, ele disse: pastor, eu nunca tinha ouvido isso na minha vida. Que a salvação é pela graça, que a salvação não depende do que eu faço, que a minha salvação foi dada em Cristo Jesus. Eu falei: por isso que eu estou aqui. E dias depois ele foi para Arapongas fazer cirurgia, e eu estava numa paz. Tem hora que a gente engana, né? Eu tinha sim certeza que ele ia sair daquela. Falei: quando você sair, nós vamos conversar novamente sobre isso. Aí no dia o Luiz falou: é 10%, vamos lá de novo? Falei: vamos. Cheguei lá, ele deitado, me viu, ficou naquela alegria: pastor do céu, eu não sei o que está acontecendo, eu estou com uma paz que eu não sei de onde que está vindo. Eu falei: você não sabe, mas eu sei, e vou dizer para você. Eu estou falando sério. Eu só tenho tamanho, para tomar uma injeção eu tenho medo. Eu estou aqui indo para um centro cirúrgico com um problema gravíssimo e eu estou numa paz. Eu falei: essa paz aí está vindo do trono da graça de Deus. Essa aí é a paz de Cristo. Que você hoje pode sair daqui experimentando essa paz, gozando dessa paz, crendo nessa paz. Porque ela já foi dada a você, ela já foi dada a mim, ela já foi dada a nós em Cristo Jesus. Orei com ele, ele pediu para orar para um companheiro que estava do lado, que ia fazer um. E ele foi para o centro cirúrgico, se eu não me engano, 7 horas da manhã, 19h30, eu estava chegando na chácara da igreja, para o acampamento de homens. O Luiz me manda uma mensagem, chorando, dizendo que ele tinha partido. E me agradecendo, dizendo que eu salvei uma vida. Eu falei: eu não salvo vida de ninguém, quem salva é Deus. Melhor definição de pastor que eu ouvi até hoje foi da boca do pastor Glênio. É um mendigo dizendo para outro mendigo onde encontrou o pão. Então a dona Cleide perde um marido com 38 anos, uma filha com 19 anos, o Gustavo com 49 anos. O ano passado a bisneta, 1 ano e 2 meses. E agora está lá no hospital com a fratura de punho. Eu fiquei 40 e poucos minutos lá naquele hospital com aquela senhora. Eu não vi um ai, eu não vi um ui, eu não vi uma reclamação ou murmuração. Eu fui para consolar, saí consolado. Falei: o que é isso? Sabe o que é isso? É a paz de Deus que excede todo entendimento. É uma paz que eu não sei explicar, mas é uma paz que nos está à disposição, na pessoa de Cristo Jesus. Durante o nosso tempo de conversa, eu até achei que fosse cãibra,
Mas eram os espasmos que dava na perna. Ela, ai, peraí, Senhor, que dor, pera, pastor. 1 minuto e meio, aí ela relaxava. Foi cãibra, dona Cleide? Não, é o nervo que força, e o osso quebrado ali, deve doer barbaridade. Por 3 vezes. E eu vi uma mulher que passou por tudo isso. Aí eu pergunto para você, qual é o seu sofrimento? Qual é o teu problema? Há uns 3 domingos atrás, eu peguei uma moça aqui nesse primeiro banco, e ela, pastor, quando que vai passar esse sofrimento, pastor? E ela começou a contar os sofrimentos dela, desde a morte da mãe, um orfanato, abusos e outras coisitas mais. Quando que vai acabar, pastor? Eu falei, olha, o sofrimento do tempo presente, diz a minha Bíblia, não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada a nós. Ainda que você e eu soframos 100 anos aqui, o que é 100 anos comparado com a eternidade? Para onde você está olhando? Para onde que eu estou olhando? Para esse mundo? Eu estou buscando paz aonde? No dinheiro? No sexo? Na pornografia? No trabalho? Você não vai achar. A paz genuína, a paz que excede todo entendimento, nós só encontramos na pessoa de Cristo Jesus. Não é na igreja, é na pessoa de Cristo Jesus. Agora, como é que eu tenho essa paz? Eu creio assim. Se você não estiver em paz com Deus, você não está em paz com você. E se você não estiver em paz com você, você não está em paz com o próximo. Então é assim, paz com Deus, paz comigo e paz com o próximo. Enquanto você e eu não estivermos em paz com Deus, nós não estaremos em paz conosco. Você vai ser um agitado, um preocupado, um ansioso, um angustiado, que vai buscar coisas desse mundo, e vai querer juntar coisas e ter coisas, e existe um vazio. Sabe por quê? Porque você e eu não estamos, ou não estávamos em paz com Deus. Mas quando eu estou em paz com Deus, aí eu estou em paz comigo. E aí eu posso ter paz com o próximo. E como é que eu faço para ter paz com Deus? Abre a sua Bíblia em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. E vamos ler o versículo 1. Romanos 5:1 mostra como que nós podemos ter paz com Deus. Romanos 5:1, o que diz aí? Vamos ler junto? Justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Presta atenção no que você acabou de ler. Justificados, pois, mediante a fé. Não existe justificação por obras. Justificação é pela fé. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Volto a dizer, enquanto você não estiver em paz com Deus, você não está em paz consigo. E por não estar em paz com Deus e não estar em paz consigo, você não tem paz com o próximo. Mas o texto está dizendo, justificados mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu preciso, essa paz com Deus, ela só posso recebê-la por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Só Ele pode dar essa paz que excede todo entendimento. Só Ele pode dar essa paz que na hora do diagnóstico, na hora de tudo, você está passando pelo vale sem medo nenhum. E como é que Deus justifica você?
Como é que Deus me justificou? Romanos, capítulo 6. Abra aí a sua Bíblia, está aí pertinho, Romanos 6, versículos 7 e 8. O Espírito Santo, através de Paulo, diz assim: porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. O que precisa acontecer com você para você ter paz com Deus? Justificados mediante a fé temos paz. Como que Deus te justifica? Como que Deus me justifica? Como que Deus me justificou? Como é que Deus te justificou? Quem morreu, justificado está do pecado. Só tem um jeito de Deus justificar você: quando você morrer. Vai morrer o quê? O corpo? Morrer o pecado. Morrer o velho homem. Morrer a natureza adâmica. Essa natureza iníqua. Esse velho homem que você e eu nascemos com ele. A Bíblia diz: eis que eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. A Bíblia diz: desviam-se os ímpios desde a madre. A Bíblia diz: o ímpio não tem paz. Ele é como o mar revolto. Já viu o mar revolto? E ele diz, e ele é como o mar revolto, e ele diz mais que não pode se aquietar. Aí ele vai para o fármaco. Aí ele vai para a farmácia. Aí ele vai para os remédios, buscando uma paz. Química não traz paz para você. Paz genuína. Pode trazer aquela pazinha passageira. A Bíblia diz que o ímpio, ele lança de si lama e lodo. Que coisa terrível. Você está vendo como é que o mundo está ou você não está vendo? Você está vendo como é que estão as pessoas, como é que estão as coisas? Eu não me assusto com absolutamente nada. Eu não me assusto. Que a Bíblia diz que vai piorar cada vez mais. Tem gente que tem esperança para esse mundo ainda. Eu? Esperança nenhuma. Paulo ainda vai dizer assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas para essa vida, nós somos os mais infelizes, miseráveis ou desgraçados de todos os homens. Se você e eu estamos buscando esperança nesse mundo, nós somos infelizes. Por isso que nós precisamos ter paz com Deus, para ter paz conosco. E como é que eu faço para ter paz com Deus? Eu preciso ser justificado. E para ser justificado eu preciso morrer. Quem morreu, justificado está do pecado. Nós tratamos ainda há pouco com os batizandos. É batizandos que fala? Sobre o novo nascimento. E eu falei o novo nascimento e o batismo. Nas águas não, o batismo em Cristo. O batismo que liberta, o batismo que salva. A Bíblia diz: aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Meu querido, minha querida, Jesus Cristo veio para esse mundo, não para fazer de você batista, presbiteriano, metodista, católico, assembleano. Ele veio, sabe, para fazer o que de você? Uma nova criatura, uma nova criação em Cristo Jesus. Então aquele que não conheceu o pecado, ele desce da glória, vem habitar entre nós. E aí nós vimos a glória dele como glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E esse vai para uma cruz. O salário do pecado é o que mesmo, meus irmãos? A morte. A pessoa, a alma que pecar,
ela precisa morrer. Por que que Cristo morre na cruz? Para pagar o preço que você e eu não poderíamos pagar. Aí ele morre na cruz. E lá na cruz, o que é que ele faz? Ele leva essa paz com P minúsculo. Essa paz michuruca que você e eu buscamos nesse mundo, querendo buscar isso no dinheiro, com posses, com bens, e tantas coisas que esse mundo oferece. E ele dá paz. Jesus disse: o mundo dá paz. Só que a paz que eu dou é diferente da paz do mundo. Ele é crucificado numa cruz no chão. E quando ele é levantado dessa cruz, ele diz lá em João 12:32, lembram? E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Como assim? Ele morreu para te matar. Ele foi ressuscitado para te ressuscitar em novidade de vida. E para colocar dentro de você a vida dele. E essa vida, meu querido, essa vida é diferente. É metanoia, é mudança de mente, é conversão, é troca de coração. Ele tira o coração de pedra, ele tira o coração perverso, ele tira o coração corrupto e coloca dentro de nós a vida dele. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação, é uma nova criatura. Como é que eu vou ter essa paz que excede todo entendimento? Quando eu crer pela fé que eu morri com Cristo, ressuscitei com Ele e Ele vem habitar em mim. Mas isso é loucura. Certamente, diz Paulo. Não é talvez, certamente. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, ou para os que perecem, para os que estão perecendo. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Você sabe onde que está o poder de Deus, meu irmão? Meu querido. Meu irmão e meu querido. Que aqui nessa noite eu tenho o querido e tenho o irmão. Eu tenho pessoas aqui que são salvas, que creem. Pelo menos um amém aí. Amém. Tem pessoas que não são salvas e que podem ser salvas se ouvirem a palavra, chegarem diante daquele que pode, que é o Espírito Santo, e pedir a revelação dessa verdade no coração. E tem um terceiro grupo que é o que me arrepia. É o que pensa que está salvo e não está salvo. É misericórdia na vida desse. Está todo domingo aqui, canta bonito, louva. Tem umas catarses, tem uns que tem essa, eu falo assim, só toca a tarreira do nariz, ele limpa aquilo, e tem aquela coisa, e sai, dá uns eflúvios, e sai, mas na segunda-feira é mentiroso, é fofoqueiro, é adúltero, é pornográfico, vive no pecado, e aquilo não traz nenhum pesar na vida dele. Porque o pecado na vida do cristão, do nascer de novo, é uma agonia. Quando ele peca, ele fica, meu Deus, tem misericórdia de mim. Ele corre para o trono da graça de Deus, pedindo misericórdia. Ele não tem mais prazer no pecado, porque ele nasceu de novo. Porque Cristo é a vida dele. Então, aonde você está? Você está na igreja ou você está em Cristo? Qual que é o fruto da paz? Lembra os frutos do Espírito lá de Gálatas 5? Abre aí a sua Bíblia, Gálatas capítulo 5. Vamos ler o versículo 22. A paz do mundo, meu querido, volto a dizer, ela é circunstancial. Vai depender da estabilidade externa, daquilo que está do lado de fora. Dinheiro, saúde, segurança. Agora a paz de Cristo, ela é diferente.
Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Paz é fruto do Espírito. Do Espírito Santo de Deus que agora vem habitar em mim. Você acredita que aqui dentro tem o Espírito de Cristo? Você crê que dentro de mim a pessoa de Cristo habita? Pela fé, ele habita. E eu sei que ele habita. O Espírito de Deus testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. Você é perfeito? Longe de ser perfeito. Cheio de problema, está aí minha família para dizer. Mas eu tenho certeza absoluta, se eu cair duro aqui agora, eu estou indo para a casa do meu pai. Por quê? Porque um dia eu ouvi o Evangelho, caí aos pés do Senhor, clamando por misericórdia, e o Espírito Santo trouxe a revelação. Não adianta eu ter só o conhecimento teórico do novo nascimento. Eu preciso ter a revelação. Lembra? 50 centímetros, 40 centímetros. Eu tenho o conhecimento na cabeça, mas ele não desceu para o coração. E Jesus, ele foi muito claro. É necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. E quando eu for, eu enviarei. E quando ele vier, ele vai convencer. Convencer o quê? O mundo. Que mundo? O cosmo? As pessoas. Do pecado, da justiça e do juízo e do pecado, porque vocês não creem em mim. O maior pecado que existe é você não crer em Cristo e na obra que ele fez por você lá na cruz do Calvário. Esse é o maior pecado. Mas paz é fruto do Espírito. Qual paz que você tem usufruído, experimentado? Você precisa provar isso. Você precisa experimentar isso. Experimentar como? Pela fé. Você pode me dizer a temperatura dessa água aqui? Que eu estou tomando? Se ela está quente, se ela está gelada, se ela está morna, se ela está com gosto de plástico. Você não pode. Mas se eu der para você experimentar, você vai dizer. Por quê? Porque você provou. E a vida cristã, você precisa provar também. Primeiro você precisa saber. Para que me saibais, para que me creais e para que me entendais. Primeiro eu preciso saber. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por que esse púlpito não tem outra mensagem a não ser o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo? Semana eu vou lá para Sobral, fazer um congresso lá em Sobral. Começar sexta-noite e acabar domingo à noite. O que você vai pregar lá? Falei para eles, não vou levar nenhuma novidade para vocês. Vou falar com liderança, com pastores. Vou falar da graça que capacita. Vou falar no sábado à tarde para jovens, sobre namoro. Namoro ou ansiedade, namoro ou depressão, é o título. Porque tem um que começa a namorar, com 4 meses marca o casamento. Todo que começa a namorar, namora 5 anos. E agora, qual que está certo e qual que está errado? O que a Bíblia fala sobre namoro? Aí vai ouvir os youtubers da vida aí, que está louco de receber as visualizações. Aí fica criando doutrina em cima disso. Mas esse é assunto lá para Sobral. Mas vai esbarrar aqui também. Agora, meu querido, a paz do mundo, ela se desfaz muito rápido. Chegou o desemprego, acabou a paz. Chegou o diagnóstico, acabou a paz. Aí a gente fica aí.
Aí Jesus está dizendo, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. A palavra turbar, eu já disse aqui em outras ocasiões, na língua grega, taratso, significa agitar, perturbar, desestabilizar a pessoa no interior. Essa palavra é usada para descrever águas agitadas. É aquele coração tumultuado. É aquela alma que tem uma tempestade dentro dela. Jesus está dizendo, não deixe que o seu coração se agite como um mar revolto, porque a minha paz é a âncora da alma, é a âncora que vai segurar você. Mas você está buscando a paz aonde? No mundo, no dinheiro. Nem se atemorize, essa palavra deilião, significa não seja medroso, não seja covarde. É aquele medo que paralisa. Eu estava conversando com o Luiz, que está lá com o Vitor lá naquela UTI, e com a esposa dele também, falou, pastor, mas nós estamos crescendo tanto aqui, porque não tem onde se agarrar no momento desse, meu querido. Não tem onde se agarrar. Se você olhar para o diagnóstico, você entra em desespero. Você olha para o filho tubado no UTI, você entra em desespero. Para onde que você vai olhar? Só tem um jeito. Olhar para o autor e consumador da fé. Essa palavra aqui na língua grega, ela se relaciona àquelas pessoas que na hora do sofrimento ela perde a coragem. Na hora do sofrimento ela desestabiliza. Ela retrocede. Ela esquece que Deus está no controle de tudo. Ela esquece que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí ela fica olhando, ela se perde. E essa palavra não se atemorize. Está dizendo, olha para o Senhor, olha para mim. Ele diz, olhai para mim. E sede salvos ou sereis salvos. Vós todos os termos dos confins da terra. Porque eu sou Deus e não há outro. Por que Jesus está dizendo, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize? Porque ele sabe que o ser humano não é só química, igual está sendo ensinado aí no mundo. E a indústria farmacêutica ganhando bilhões de dólares por ano. Nós vamos fazer um estudo aqui, a indústria alimentícia nos preparando para a indústria farmacêutica. Porque nós somos um bando de viciados em açúcar, né? A mulher do Barba me leva um arroz doce ontem lá no... Eu achei que era aniversário, mas não era aniversário. Eu nunca na minha vida comi um arroz doce igual o da Ana. Eu nunca comi. E ela levou uma bacia, eu falei, você está pensando que o povo está passando fome? Eu achei que ninguém ia trazer mais, eu já trouxe um tanto. Depois pegou os potinhos de sorvete para distribuir. Eu falei, eu não quero. Não me dá. Hoje eu disse para ela de manhã, arrependi. Puro leite condensado. Nós somos um bando de viciado em açúcar. Viciado em trigo. A indústria alimentícia nos preparando para a indústria farmacêutica. Não passa um almoço, uma janta sem o tal do refrigerante na mesa. Eu sou da época que a gente tomava refrigerante, tubaína no Natal. Hoje os nossos filhos têm Natal todo dia. Come o que quer. E come porcaria. E a gente está bancando isso. Daqui a pouco está lá diabético, pré-diabético. Mas pior que tudo isso, sabe o que é? É não se turbe o vosso coração e nem se atemorize.
as ansiedades, as preocupações. O que é uma doença psicossomática? Psique é mente, soma é corpo. Uma doença psicossomática é uma doença, antes dela instalar no meu corpo, ela começa na minha mente, como não se turbe, não se atemorize. A gente fica turbado, a gente fica atemorizado, a gente fica preocupado, a gente fica ansioso. E esquece que ele está a criança lá brincando, e o navio e a senhora lá quase caindo. E a menininha falou: menina, você não está com medo? Ela falou: tô não, tia. O meu pai é o comandante, é o piloto do navio. Na inocência dela, ela achou que a pilotagem do pai ia livrar de uma catástrofe num oceano daquele. Mas ela estava descansada, porque meu pai está na boleia. Quem está na boleia da tua vida, meu querido? Quem está na boleia da tua família? Quem está na boleia do teu trabalho, do teu emprego? Você está fazendo do seu jeito ou do jeito de Deus? Ah, eu estou fazendo do meu jeito, porque do meu jeito estou ganhando mais. Cuidado. Toma cuidado com isso. Mas eu quero dizer para você que o Senhor está dizendo: eu deixo-vos a paz. A minha paz eu te dou. E eu não vou dar como o mundo. E por causa da minha vida em você, você não precisa ficar, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Olhe para mim. Então, para onde que nós estamos olhando? O que diz lá Provérbios 17, 22? Provérbios 17, 22. O que é um bom remédio? O que é um bom remédio? Provérbios 17, 22. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. O Senhor pediu e eu mudei a mensagem, mas nós íamos falar da depressão de Davi hoje. Um homem que existe vários tipos de depressão. Tem depressão que é física. O doutor está aí e vai te dar remédio. E esse doutor precisa te dar remédio e depois te desmamar desse remédio. Isso é psiquiatra bom. Existe depressão que é da alma, é almática, do espírito. E existe depressão, que é a que nós vamos tratar hoje, é de pecado amoitadinho, de pecado escondidinho. E eu vou dizer uma coisa para você: o teu pecado vai te achar, meu irmão. Bate na madeira, pastor, eu faço bem feito, ninguém sabe. O teu pecado vai te achar. Espera que ele vai te achar. Davizão fez toda a lambança dele lá e saiu como herói. E aí Deus mandou o profeta para falar com ele. Quem sabe o Senhor está falando com você hoje? Não sou profeta, mas sou arauto do evangelho, arauto da palavra. Não brinque com a sua salvação. Como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação? Você tem ideia de quantas pessoas morreram ontem no mundo? Você tem ideia de quantas pessoas dormiram ontem no mundo e não acordou hoje? Olha o tanto de gente que tem aqui hoje. Será que todos nós vamos acordar com vida amanhã? Ô, pastor, bate na madeira, que isso? Pode bater na madeira, pode fazer o que você quiser. A morte está tanto na face do velho, como nas costas do jovem. Às vezes o jovem olha para o velho e fala: isso aí, cadê o velho daqui? Saiu hoje? Que a gente pega ele. Aí lá. Mudou de lado, não adianta não. Às vezes o jovem olha para o velho e fala assim: está no bico. O jovem morre e o velho canta aqui no velório dele. Ó. Não brinque com isso. Não brinque com isso. Ah, eu estou novo, eu vou viver muito. Não brinque com isso.
olhe para a cruz. Olhe para a cruz de Cristo. E fala: Espírito Santo, eu preciso me ver crucificado nessa cruz também. Porque Jesus disse que ia atrair a todos. Me dá fé para crer nessa obra. Que eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É confessar, homologar. Senhor, tem misericórdia. Confessando, confessando, confessando. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Davi estava andando curvado, desassossego de coração. Depois ele vai dizer taquicardia. Depois ele vai dizer lombo quente, febre. Você sabe o que é isso? É um quadro depressivo. Mas aí ele confessa o pecado para Deus. E se nós temos na Bíblia, se nós temos nesse mundo, é um Deus misericordioso. Eu só estou falando aqui hoje, você só está sentado aí hoje, por causa das misericórdias de Deus que foram renovadas essa manhã. Você só não foi consumido hoje, porque as misericórdias dele é a causa de não sermos consumidos. E Ele quer que você experimente dessa misericórdia. Ele quer que você experimente dessa graça. Olha para a cruz. Olha para a cruz. Clame a Deus por misericórdia. Faz igual o cobrador de impostos. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Pastor, mas eu sou uma pessoa tão boa. Então vá para casa hoje e faça uma oração, se você tiver coragem, se você for macho. A hora que você for dormir, você fala assim: Deus, revela quem eu sou por natureza. O pastor disse que a gente não presta, mas eu sou tão bom. Uma vez uma irmã falou assim: Pastor Maurício, você é uma bênção, pastor, você é uma bênção. O seu nome não tinha que ser Maurício, o seu nome tinha que ser Maurício. Quase que eu disse para a irmã: arreda, Satanás. Sai do corpo dessa pessoa. Porque quem gosta de exaltar o homem é o diabo. A Bíblia diz: depois que você fizer tudo que foi ordenado a fazer, considere-se um servo inútil. Paulo disse: eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Nem o que planta vale alguma coisa, nem o que rega vale alguma coisa, mas é Deus. Mas o diabo gosta de exaltar a gente. Você não é bom, você não presta, cara. Faça essa oração para Deus hoje. Deus, revela quem eu sou por natureza. Em nome de Jesus, amém. Não precisa fazer oração comprida, não. Espírito Santo, revela quem eu sou por natureza. E aí você vai ver. Aí você vai dizer: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Senhor, tem misericórdia. Porque quem que pede misericórdia? Só o miserável. Mas eu não acho que eu sou miserável. Por isso que isso é trabalho do Espírito Santo na sua vida. Então, meu querido, você que veio aqui hoje, é isso que eu queria dizer para você. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não vos la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Peça essa paz ao Senhor. O Senhor me dá dessa paz que excede todo entendimento. Curva a sua cabeça, vamos orar, pedindo a Deus que revele essa palavra no nosso coração. Pai, a tua palavra diz que tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque em ti confia. A nossa oração nessa noite, Pai, é que o Senhor trate com cada um de nós, com cada família aqui, para que nós possamos, Pai, ir diante do teu trono de graça e de misericórdia, clamando a tua graça, pedindo o teu socorro,
Revela, Pai, a pessoa de Cristo, a obra que o teu Filho fez por nós naquela cruz. E dá-nos a revelação de que nós morremos com o seu Filho naquela cruz, ressuscitamos com Ele, e pela fé Ele vem habitar em cada um de nós. E essa paz que excede todo entendimento, a Tua palavra diz que ela vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Pai, nesse tempo do fim, faz isso com o Teu povo, trazendo essa paz. É o que nós te pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé.